Sejam bem-vindos ao seu Correio Militar. Um canal com notícias diárias sobre tudo que envolve o universo militar. Hoje, vamos falar sobre o Mi-6 Rock, um helicóptero de transporte pesado desenvolvido na Rússia na década de 1950. Ele foi o primeiro helicóptero soviético com turbina dupla a ser mantido em produção e durante vários anos o maior, tanto pelo seu tamanho como pela sua capacidade de carga. O Mi-6 Rock também estabeleceu 16 recordes mundiais. O desenvolvimento do Mi-6 começou na primeira metade dos anos 50 para atender às necessidades das Forças Armadas Soviéticas e das indústrias estatais que buscavam um helicóptero capaz de transportar cargas úteis em longas distâncias. Naqueles anos, um período geralmente conhecido como período da Guerra Fria, havia projetos militares e industriais espalhados por toda a União Soviética, mesmo em áreas remotas como as imensas regiões da Sibéria. Tendo concluído com sucesso a construção do Mi-4, Mikhail Leontievich 1909 a 1979, aceitou um novo desafio e começou a projetar um helicóptero com maior capacidade de carga. Mil, como era conhecido, era um brilhante engenheiro aeronáutico e um homem à frente de seu tempo. Isso ficou bem claro quando, apesar da opinião de outros especialistas russos e internacionais que recomendavam uma configuração de rotor duplo para helicópteros grandes, o engenheiro russo manteve a configuração de rotor único para o novo projeto. O trabalho de design começou em 1952. Isso obviamente envolveu mudanças radicais, uma das quais foi a transformação da aeronave em um bimotor. Dada a enorme potência necessária, Mil decidiu equipar o novo helicóptero com turboeixos que eram mais leves e mais potentes do que os motores de pistão convencionais. O projeto preliminar foi concluído no final de 1953. Em 11 de junho de 1954, o Conselho de Ministros da União Soviética autorizou o desenvolvimento do grande helicóptero que foi nomeado como V-6, onde V significa vertote ou helicóptero. Apesar do enorme tamanho e complexidade técnica, o design, construção e ajuste fino ocorreram com bastante rapidez. No final de 1954, o projeto encontrava-se em avançado estado de desenvolvimento. Em 1 de junho de 1955, uma comissão especial aprovou a construção da primeira maquete, que foi seguida pela construção do primeiro protótipo. Em outubro de 1956, o primeiro protótipo do Mi-6 foi basicamente concluído, com exceção do rotor principal, cuja fabricação estava ficando para trás. Sua montagem foi realizada em um hangar em Zakharkovo, perto de Moscou. O primeiro dos 5 protótipos fez o voo inaugural em 5 de junho de 1957 com o piloto de testes Rafael Ivanovich. Os voos de teste continuaram durante o verão. O protótipo usava um esquema geral de pintura de cor prata sem marcas, além de uma grande estrela vermelha na fuselagem. As primeiras fotos oficiais do enorme helicóptero apareceram na imprensa no outono de 1957. Nesse período, o engenheiro Mil divulgou uma série de entrevistas nas quais falou sobre o desenvolvimento do Mi-6. O Mi-6 bate novos recordes desde os primeiros voos públicos. O Mi-6 atraiu amplo interesse internacional e, dadas as suas dimensões, não poderia ser de outra forma. Na época, a aeronave soviética estabeleceu o primeiro de uma série de recordes mundiais aprovados pela FAI, sigla para Federação Aeronáutica Internacional. Em 30 de outubro de 1957, o helicóptero carregava uma carga interna de 12.000 quilos, a uma altitude de 2.432 metros. Graças ao seu desempenho extraordinário, todos os recordes anteriores foram superados. O segundo protótipo foi concluído em fevereiro de 1958. Diferenciava-se do primeiro por estar totalmente equipado de acordo com o projeto original, ou seja, era dotado de 2 pontas de asas, gancho baricêntrico para cargas externas, piloto automático e outros equipamentos. Em 1958, os 2 protótipos foram apresentados no Show Aéreo Militar Anual em Tushino, perto de Moscou. Com o passar dos anos, o Mi-6 estabeleceu novos recordes.
Em junho de 1961, a American Helicopter Society concedeu a Mil Troféu Internacional Igor Sikorsky, como o primeiro helicóptero a exceder 300 km por hora em voo nivelado. As forças armadas soviéticas precisavam tanto de helicópteros pesados, que uma decisão do governo de colocar o Mi-6 em produção foi tomada muito antes da conclusão dos testes oficiais de aceitação. O Mil também era mais rápido do que qualquer outro helicóptero. Em 26 de agosto de 1964, o piloto Galitsky estabeleceu perto de Moscou um recorde mundial absoluto de velocidade, voando a uma velocidade média de 340 km por hora. O Mi-6 foi exibido pela primeira vez no Paris Air Show em 1965, onde atraiu grande atenção. A OTAN atribuiu ao helicóptero russo o apelido de Gancho. Com base nos dados coletados, um total de 928 mil Mi-6 foi fabricado. A maioria foi usada pelas Forças Armadas Soviéticas. Além de um lote inicial de cerca de 50 aeronaves, o restante, 168, foi construído na fábrica estatal em Rostov, entre os anos de 1957 e 1980. O Mi-6 foi extensivamente usado pela Aeroflot para a construção de condutos de gás, petróleo, linhas de energia, pontes, transporte de equipamentos pesados e veículos, entre muitas outras coisas. A aeronave russa era um verdadeiro caminhão aéreo, forte, robusto e versátil. Uma versão especial conhecida como Mi-6P foi desenvolvida expressamente para a Aeroflot em 1965. Tinha interiores em estilo de avião e acomodava até 80 passageiros. Nesta versão, as portas em concha traseira e a rampa de carga foram substituídas por uma carenagem de formato idêntico que incorporou escadas retráteis na linha central. Uma versão conhecida como Mi-6PZH foi expressamente desenvolvida para ser usada em operações de combate a incêndio. Ele podia carregar até 12.000 litros de água em um tanque interno e jogar tudo por um bocal ventral. O Mi-6 tinha um rotor principal totalmente articulado de 5 pás de 35 metros de diâmetro e um rotor de cauda de 4 pás de 6 metros com uma transmissão convencional. O helicóptero tinha um sistema de sinalização do início da formação de gelo. O sistema de degelo eletrotérmico possibilitou a realização de voos prolongados em condições severas de congelamento. Os seus dois turboeixos estavam localizados lado a lado acima da cabine, um recurso quase que universalmente adotado, o que prova o quanto o Mil era revolucionário e avançado para sua época. O Mi-6 provou ser muito estável e equilibrado quando em velocidade de cruzeiro. No entanto, em velocidades lentas, surgiam vibrações indesejadas. Além disso, com seu peso máximo de decolagem, o helicóptero estava com potência insuficiente. Portanto, os pilotos, quando possível, faziam decolagens rolantes e pousos roll-on. Essas técnicas de voo aumentaram o peso máximo de decolagem e superaram os problemas de vibração mais rapidamente. Graças a melhorias contínuas, o Mi-6 se tornou uma aeronave confiável, apreciada por suas tripulações e capaz de cumprir suas missões com sucesso. O Mi-6 podia transportar internamente uma carga útil máxima de 12.000 kg, ou cargas penduradas de até 8.000 kg. Porém, em 10 de julho de 2002, um trágico acidente ocorreu na península de Taimyr, norte da Sibéria Central. Naquele acidente que envolveu a aeronave registrada R21074, em nome de uma expedição geológica, 21 pessoas perderam a vida, sendo 5 tripulantes e 16 passageiros. Entre as missões mais delicadas atribuídas às tripulações do Mi-6, estava o transporte de ogivas nucleares dos depósitos para os locais de lançamento e campo de aviação onde as aeronaves de ataque de mísseis foram implantadas. Os guindastes voadores Mi-10 e Mi-10K são derivados diretamente do Mi-6. O Mi-26 Halo é uma evolução do Mi-6, na verdade, o maior helicóptero em serviço no mundo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Por favor, curta e compartilhe. Aliste-se em nosso canal e ative o sininho para as notificações. Obrigado por assistir e até lá, em mais uma edição do seu Correio Militar.